Olá, estudantes da oficina de robótica, sejam bem-vindos à nossa aula de número 5 e nessa aula nós iremos falar sobre servo motor. Trago aqui para vocês o nosso circuito resolvido que eu propus na aula anterior, que eu pedi para vocês incrementarem um botão naquele circuito que iria mudar a cor do LED aleatoriamente quando pressionado. Então aqui está a foto do nosso circuito resolvido e o código está também na descrição. E na aula de hoje nós iremos implementar esses dois servomotores, como vocês podem perceber aí, girando em ângulos diferentes. Então o nosso primeiro servomotor, que está ali na esquerda, ele está girando 180 graus, enquanto o nosso segundo servomotor, que é o da direita, está girando 90 graus. Antes da gente ir praticar, quero aqui apresentar para vocês o componente servomotor, que é esse componente aqui, ó, que eu trouxe lá do Tinkercad. E ele tem 3 conexões, sendo que essa aqui primeira aqui, ó, a da esquerda, onde tem um fiozinho marrom, ele é o GND, ou seja, o nosso terra. O pino do meio é o positivo e o pino aqui, ó, da direita, que tem a cor laranja, ele é o nosso sinal que a gente vai para a placa. Então, um exemplo da utilização dele aqui é utilizar para girar um braço mecânico. Então, vamos lá para a prática. Já deixei aqui o nosso Tinkercad aberto, então renomear já aqui, ó, aula 05. Nós iremos acrescentar uma placa Arduino, uma placa de ensaio, puxar ela aqui um pouco para baixo, só para poder fazer as conexões. E aqui a gente vai fazer ó, GND para aqui onde está o sinal de menos, né, que é o nosso negativo, definir aqui a cor preta, e pegar um fio vermelho e puxar do nosso 5 volts. Então, irei puxar aqui do nosso 5 volts da placa para o positivo da nossa placa. Pronto, só precisa alimentar aqui essa parte de baixo. Então, nós iremos procurar o nosso microservo, né, que aqui no Tinkercad é também chamado de microservo, e vou adicionar aqui 2, tá? Adicionar um aqui, ó. Dar um Ctrl+C, um Ctrl+V e colar um outro aqui um pouco mais afastado, que é para ver ele girar. Então o que é que a gente vai fazer? Como eu expliquei lá, né, no slide. Esse primeiro aqui é o nosso solo, que é o nosso GND. Então eu vou colocar aqui uma cor preta para ligar aqui, ó, no GND e para esse aqui também. Então pronto, liguei aqui no nosso GND. O do meio é a nossa potência, que pode ser também nosso positivo. Então vou ligar aqui, ó, positivo. E nosso último aqui é o nosso sinal, que vai para a placa Arduino. Vou definir aqui uma cor diferente, só para a gente identificar qual é qual. Então, peguei aqui um fio de cor verde, vou puxar ela aqui, tá? E aqui, lembrando que ela não sai lá na frente, então a gente tem que estender aqui novamente para que ela saia. E a partir daqui a gente pode pegar esse nosso verde e colocar aqui numa das nossas entradas digitais. Eu vou colocar aqui na nossa entrada de número 2. Posso até baixar mais um pouco aqui. E pegar uma outra cor aqui, uma cor amarela, e fazer o mesmo processo para esse outro servo. Colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Estão interligados. Aí aqui dessa ponta eu já posso interligar nessa outra. E a partir desse finalzinho, eu posso jogar ela aqui na minha entrada de número 3. Pronto. O circuito está pronto. Esse é o nosso circuito do servomotor. Agora a gente vai para a parte do código. Então, a gente vai clicar aqui em código. Modo de blocos vai mudar para modo de texto. Dar um sim e apagar o que já está escrito aqui. Para usar o nosso servomotor, a gente precisa importar uma biblioteca específica para utilizar. A gente pode ver todas as bibliotecas a partir desse ícone aqui, ó, do lado da setinha para baixo, ó, bibliotecas. E a biblioteca que a gente vai utilizar aqui, ó, é essa aqui chamada de servo. Então vou clicar aqui, ó, em incluir. Quando eu clicar em incluir, o meu programa já digita aqui automaticamente para mim essa função include, hashtag include,
esse sinal de menor, servo.h e sinal de maior. A gente vai definir algumas variáveis aqui. A primeira vai ser a posição do nosso primeiro servo, então vai ser int pos 1, não vai receber nada por enquanto essa variável, e int pos 2. Pos é uma abreviação para posição. E a gente vai definir também os nossos servos. Então a gente vai fazer o quê? Instanciar da classe servo, tá? Então aqui a gente está criando um objeto servo, e eu vou dar um nome agora para ele, que vai ser o servo 1. Servo 1. Aqui também servo, né? E o outro segundo servo motor, servo, chamado de servo 2. Pronto. Aqui no meu setup, a gente vai definir os pinos onde a gente colocou eles, né? Então a gente pode definir também as variáveis aqui como pino. Então, int pin servo 1, o nosso primeiro servo eu coloquei aqui na entrada do número 2. Int pin servo 2, coloquei na entrada de número 3. Então, para a gente definir aqui o pino do nosso servo é um pouco diferente do nosso LED. Então, a gente vai utilizar o quê? O nosso objeto, o nosso servo, que a gente quer utilizar aqui, por exemplo, o primeiro. Então, servo 1, que é essa variável aqui, ponto, attach, aí entre parênteses, a gente coloca o pino onde a gente definiu. Então, vai ser pin servo 1. Mesma coisa a gente faz para o segundo. Pin servo 2. Pronto, definimos os nossos pinos que a gente está utilizando no servo. Agora a gente vai definir a posição inicial, que vai ser servo 1.write 0. Eu quero que ele inicie na posição 0. Servo 2 write 0 também. Então eu quero que eles estejam nessa posição padrão de como eles já estão aqui, ó, demonstrando. Lembrando que essa função setup ela só é instanciada uma única vez, enquanto a função loop ela fica infinitamente até que eu pare a minha simulação. Então a primeira vez que ele rodar, ele vai definir os meus pinos e falar que ele já está na posição 0. Agora o que a gente pode fazer? Mudar a posição do nosso servo. Para isso, a gente vai utilizar o mesmo laço de repetição que a gente utilizou na sequência de cores, que é o nosso for. Então, para o nosso for, eu já defini aqui a nossa variável de posicionamento do nosso primeiro servo, que é o pos1. Então, pos1, ele vai iniciar em 0. Pos1, até que ela seja menor do que 180, ou seja, ela vai até 179. E a minha pos1, minha posição 1, ela vai incrementar de 1 em 1. Para isso eu posso colocar 1 mais igual e o valor 1. Estou dizendo que essa variável ela está incrementando de 1 em 1. E aí eu posso aqui fechar o meu parêntese e abrir a minha chave e lembrar de fechar a chave aqui também do meu for. Aqui dentro do meu for, eu vou escrever a nova posição dele, que vai ser servo 1 para o meu servo 1. Eu vou escrever, então, função write. E qual é a minha posição? Vai ser 0? Não. Vai ser posição 1, que ela vai estar variando de 0 até 180. Então, pos 1. Então, já alterei minha posição. Para que eu possa visualizar mais devagar ele indo, né? Eu vou colocar aqui um delay de 5 milissegundos. Então, posso já executar aqui para a gente ver como mais ou menos vai ficar. Então, iniciar a simulação. Escrevemos alguma coisa errada aqui. Ah, foi a palavra servo que eu escrevi errado, né? Tava servo. Aqui também, servo, pinservo. Então, olha só. Tá vendo? Ele tá vindo de 0 a 180, mas como não tem um delay suficiente, não dá para perceber que ele foi até o final. Vamos parar a nossa simulação e fazer um delay
para ele ir e esperar um pouco, ou seja, esperar 500 milissegundos para que ele volte. Então, ele foi lá e voltou. O que a gente pode fazer aqui também? Fazer o processo inverso nele, né? Então a gente pode fazer o seguinte: for posição 1 vai receber 180 e a minha posição, enquanto ela for maior que 0, ela, em vez de incrementar, eu quero que ela decremente agora. Então ele vai receber menos igual, em vez de mais, né? 1. Então ela vai decrementar. E aí eu faço a mesma coisa. Servo 1.write posição 1. E também dou um delay de 5 milissegundos. E aqui ao final também dou um delay de 500 também milissegundos. Vamos ver como está ficando. Então, olha só, a gente consegue perceber agora que ele vai até 180, espera um pouco e volta para 0 novamente. A gente pode fazer a mesma coisa agora para o nosso segundo servomotor. Só repetir esse mesmo processo aqui. Só que em vez de utilizar pos 1 e servo 1 aqui, a gente vai utilizar o pos 2 e servo 2. Então a gente vai fazer o seguinte: for pos 2 vai receber 0, enquanto pos 2 for menor que 90, esse aqui eu vou girar só 90 graus, tá? Fazer diferente. Pos 2 vai incrementar 1. E aí, servo 2.write pos 2 e um delay de 5 milissegundos. Terminou aqui o meu for, um delay de 500 e faço novamente o processo inverso. For pos vai receber 90, tá? Agora ele foi até 90, ele vai receber 90. Enquanto pos 2 for maior que 0, minha pos 2 vai decrementar em 1. O que significa decrementar em 1 e incrementar em 1? É somar 1 ao valor, né? Então, se ele está começando aqui 90, ele vai decrementar 1, vai para 89, depois 88, e assim sucessivamente. Então, servo 2.write pos 2 e delay de 5 milissegundos. Não esquecendo do último delay de 500 milissegundos. Vamos executar para ver. Ele disse que pos não foi declarado aqui, né? Pos 2. Esqueci do 2. Então, olha só, vai até 180, volta, e aí ele espera e faz 90 graus e volta para o seu local também. Então, o que eu quero propor para vocês é que vocês acrescentem 2 botões nesse circuito e que ao clicar em cada botão, ele direcione em ângulos e em velocidades diferentes. O que vocês vão fazer? Acrescentar 2 botões aqui, que quando clicar, esse servomotor aqui vai girar quantos graus você quiser, desde que seja entre 0 e 180. E outro botão para esse servo também, quando clicar, ele girar um outro tempo diferente e em um grau diferente também. Então, até a próxima aula e espero que vocês façam esse desafio.